esta fé que o Senhor tem dado a cada um de nós, a fé que o Senhor deu aos santos, é a única que pode nos manter de pé, porque só o Senhor é alimento. Não há nada que possa nos alimentar neste dia. E o maior prato que nós temos sempre da palavra é a Escritura que está cumprindo hoje aquilo que faz bem. O alimento de ontem foi muito bom para ontem. O de anteontem também foi bom para aquele dia. Mas o único alimento que faz bem para hoje é o alimento de hoje. O alimento do momento, da hora, da era, do dia em que vivemos. Ajuda-nos neste momento, Pai, pois não tentamos trazer nada novo, mas vamos trazer exatamente aquilo que é da nossa conversão, onde nós começamos, onde nós decidimos, porque decidimos te servir. Estamos agradecidos por sua presença, que nesta reunião todos nós tenhamos um bom proveito desta palavra, que tenhamos apetite e que o alimento faça bem à nossa alma, pois sabemos que só sua palavra pode fazer bem a cada filho e filha de Deus. Perdoe nossos pecados. Não tentamos chegar diante de ti e diante do povo como sabendo alguma coisa, mas confiando na graça divina e esperando que esta mão celestial possa manifestar em bênçãos, derramar sobre nós chuvas celestiais, bênçãos para a alma, bênção para o físico, para o espírito, que tudo que há em mim, como diz o salmista, bendiga o seu santo nome. Obrigado por tudo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amém? É muito bom estar com vocês para mais este culto. Eu procurei esperar vocês fechar os olhos primeiro, para depois eu pegar as mensagens, porque senão fica apavorado, né? Eu trouxe muitos livros, mas já escondi eles. Vocês podem ficar despreocupados, né? Mas eu trouxe muitos livros. Eu creio que para o meu bem-estar, eu dependo muito das mensagens do profeta. Não é sabedoria nossa, porque tudo que nós pregamos, o profeta já pregou primeiro. Nenhum de nós pregamos uma coisa nova que o profeta não tenha pregado, porque a mensagem é dele. Quem prepara a noiva não sou eu e nenhum desses pastores, por melhor que são na palavra, tem um desempenho tremendo, mas é a mensagem do profeta que prepara cada um de nós. Deus abençoe o pastor Sebastião pela oportunidade. Ele disse que estava sentindo que tinha que ser eu, e eu me senti um pouco amarrado pelo título, né, da noite, o que tem o tema da noite, o tempo de decisão. E se eu não devo acompanhar todinho o tema, mas pelo menos começar eu vou, porque eu fiz uma decisão um dia. Então eu vou começar nesse tempo de decisão. E eu creio que em tudo vai calhar exatamente nisto. Uma decisão que nós fizemos em servir a Deus nesta era. Não é fácil, mas Deus te deu tanta graça que nós todos superaremos todas as lutas e chegaremos lá vitoriosos. A leitura será Apocalipse 3, verso 20. É muito conhecido. Capítulo 3 de Apocalipse, verso 20. Eu tentarei falar de coisas conhecidas porque foram o que o profeta pregou. Eu tentarei não colocar nada de mim mesmo. Eu reconheço
a posição que a gente tem diante de Deus e diante do povo. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém. Pode sentar, irmãos. A gente vai ficando novo, depende de usar óculos, né? O que a gente vai fazer? A primeira mensagem que eu quero ler para vocês, eu creio que ela nos ajudará. O único lugar provido por Deus, parágrafo 222. Mas em primeiro lugar, Cristo está fora da era de Laodiceia. Irmão Brana diz que muitos usam este versículo para o evangelismo, mas que este versículo fala concernente à era da igreja, a era de Laodiceia. Cristo está batendo na porta, então ele está do lado de fora. Quem bate numa porta, ele está do lado de fora. Irmão Brana ensinou isto para nós. Então, se Cristo está do lado de fora, eu quero que vocês pensem nisto, porque toda a nossa palestra hoje, espero não demorar muito, eu farei de tudo para terminar dentro de 1 hora, mas menos eu não garanto nem um segundo, certo? Mas vocês vão me dar esse tempo. E se Cristo está fora de Laodiceia, o profeta também está. E eu também estou. E o povo também está. Certo? Não está dentro, está fora. Mas o lugar mais seguro para mim é exatamente isso daqui. O único lugar provido por Deus, 222. Agora, igreja, temos estado ensinando, mas recordem, quando se forem deste lugar, comecem a se apartarem da casca. Agora estão entrando à semente, porém permaneçam na presença do Filho. Não acrescentem ao que tenho dito, não tirem ao que tenho dito, porque tenho dito a verdade até onde conheço, até onde o Pai me tem dado. Vê você? Não acrescente a isto, digam só o que tenho dito. A verdade do assunto é, simplesmente diga às pessoas que venham buscar o Senhor Jesus Cristo. Logo fique você em sua presença, ame-o. Ó Senhor Jesus, Filho de Deus, eu te amo. Enternece meu coração, Senhor. Tira toda a sujeira e o amor do mundo e permita-me viver santamente ante ti neste mundo. Vamos destacar, não acrescente ao que tenho dito. E não é somente isto, porque isto nós sempre falamos, não deve acrescentar ao que o profeta disse. Mas ele também diz assim, não tirem ao que tenho dito. Não tirem ao que tenho dito. Digam só o que tenho dito. Por quê? Porque tenho dito a verdade. Se nós descansamos nisto, eu creio que Deus nos dará uma tremenda vitória. Somente falar o que o profeta falou. Eu disse, pastor Valdemar, se eu depender, aqui eu vou chamá-lo. Vocês não vão estranhar, não, eu vou deixar vocês verem. Isso aqui é alimento, vocês devem sentir bem, não deve? Eu devo não usar só isso, não. Mas tem as mensagens próprias para nós.
nesta noite. É só um momento aqui que eu vou chegar onde nós todos precisamos. Pastor Valdemar, você já pode aproximar. Eu tenho uma mensagem aqui, mensagem desde o tempo de um acidente que eu sofri, então você vê, tem muita coisa nela. A primeira que eu vou querer aqui, você já vê para mim, que é contagem regressiva. Deixa ele me ajudar um pouquinho. Enquanto isso nós palestramos, não acrescente ao que tenho dito. Todos nós que acrescentarmos qualquer coisinha a esta mensagem, vamos sofrer o dano. Todos nós que tirarmos qualquer coisa desta mensagem, isto é, não entregar ao povo, vamos sofrer o dano. Não é somente aumentar. A mensagem do profeta, a questão não é só aumentar. Esta mensagem é também deixar de entregar aquilo que ele entregou para o povo. Isso daqui é o preparo da noiva. Tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. Agora nós temos aqui nesta mensagem as realizações do cientista ou científicas e temos as realizações de Deus. Devemos guardar muito bem, porque nesta era nós temos o maior cientista. Nunca apareceu um cientista como nesta era. Na parte natural temos grandes cientistas, mas na parte espiritual nós temos um cientista, que é o profeta. Está na mensagem. Porque se temos o cientista natural, tem também o espiritual. E o cientista no natural descobre cada coisa que eu mesmo fico abismado, porque eu vim da roça, eu fico abismado. Você passa um cartãozinho ali, já sai tudo, sai dinheiro, o número da conta, sai tudo. Tudo que você tem está ali. É tremendo, não é? Agora você pensa bem, o cientista celestial, aquele que é cientista de Deus. Deus fala só com ele. O cientista tem o QI mais alto, ele é mais desenvolvido nisso. Agora o cientista espiritual é a parte espiritual, só Deus pode fazer isso. É com um profeta primeiro. Deus não fala com um pastor primeiro, Deus não fala com o apóstolo, com o evangelista, com o mestre primeiro. Deus fala com o profeta. Amós 3:7 é a Bíblia para nós. Porque o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem que primeiro tenha revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Só Ele. Então a gente tem que ter segurança. Quando eu prego esta mensagem, eu tenho segurança porque eu estou pregando uma coisa garantida. Entende? Aqueles que garantiram que o Titanic não afundava, eles devem ter afundado junto. Mas eu estou certo que com esta mensagem, eu e você, nós não afundamos. Podemos nos descansar. Essa daqui eu tenho segurança, porque esta foi preparada da forma certa. O Titanic não foi, mas essa daqui foi. O Titanic foi obra do homem, o preparo da noiva é obra de Deus. E ninguém pode preparar uma noiva nesta era, senão um profeta. Não é qualquer um que serve para preparar uma noiva. Mesmo as noivas que nós vamos casá-las, olha, é difícil encontrar alguém que saiba colocar essa noiva do jeito da palavra. Sempre eles pervertem numa coisa, pervertem noutra, só para ela ficar mais bonitinha no dia. Mas a noiva de Cristo não, ela é do jeito que é, ela é natural. Ela é natural. Deus não quer nada fabricado, falsificado. Você tem que ter a vida real. Não adianta parecer uma coisa que você não é. Não adianta. Passa um rouge, fica bonitinha, ela fica vermelhinha, mas depois que lava aquilo, aquele amarelão, não tem jeito. Então não vai adiantar nada. A noiva de Cristo, ela é diferente. Ela já tem a cor certa do sangue de Jesus Cristo em si. Ela vive despreocupada. Porque é um profeta que está preparando. Quando você pega qualquer outro para preparar a noiva, ele pode
pintá-la de qualquer outra forma, mas um profeta só dará para a noiva a palavra. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Olha, são coisas conhecidas, mas eu tenho que passar por tudo isso. O pastor me perdoe, porque eu não tive inspiração direta ao assunto. Deus me deu, a hora que ele me falou, Deus me deu isso aqui, a hora que ele me telefonou às 9 horas. Então eu tenho que fazer isso, senão eu não tenho sucesso também, não é? Eu creio que o sucesso é do Espírito Santo, mas a gente tem que sentir bem, senão, né? Tem que sentir bem. E eu estou sentindo bem, já estou sentindo bem. Temos as seguintes eras, preste atenção, destacada nesta mensagem, parágrafo 62, você vai encontrar 61, a era do cavalo e da carroça, Lutero. Eu vou falar sobre era, para destacar, para ver se a gente sai um pouquinho da casca. Nós temos que sair da casca. A maioria de nós estamos na casca. Você sabe o que é casca? Pentecostal. Oh, mas eu já creio no profeta. Então você quer ver daqui a pouquinho o que o profeta diz? Nós estamos precisando sair da casca. Nessa hora que vivemos. Então, Lutero, a era do cavalo e da carroça. Ninguém quer hoje viver. Já pensou bem se eu viesse de cavalo, de carroça, lá de Franca até aqui? Eu tinha que ter saído um mês atrás. Porque não funciona hoje mais para viagem. Não funciona. Wesley, a era do automóvel, parágrafo 62, contagem regressiva. Você vai ler depois, é destaque aqui. Os pentecostais, era do avião. Então, eu fui um pentecostal. Por que você não é hoje? Porque o William Branham disse que eu não sou. E ele disse que ele também não era. Então, eu vou dizer o que ele disse. Porque se eu for um pentecostal, eu estou dentro de Laodiceia. O movimento pentecostal é laodiceano. Muitas das vezes nós queremos sair dos pentecostais, virem para a mensagem e trazer toda aquela bagatela. Queremos falar em língua fora de ordem, queremos profetizar fora de ordem, trazendo aquela coiseira do pentecostalismo. Eu não sou um pentecostal, você também não é. O pentecostal está dentro da casca, me perdoe, é a casca ainda, o pentecostal. E nós já saímos de lá. O pentecostal é só a casca, o pentecostal é Maria. Irmão Branham mostra isso. E a gente precisa acompanhar isto certo. O talo, Agar, a borla, Sara, Maria, a casca. Pentecostal, ele disse. Pentecostal. Cristo, a semente. Saiu de dentro. Saiu de lá. O que Deus está tirando hoje é uma noiva semente de dentro da casca. Ele está tirando uma noiva semente de dentro da casca. E muitas coisas que nós queremos prosseguir com elas pertencem à casca. Da semente, se você perceber, tem que secar até o verdor. Não pode ser uma semente verde, porque ela não vai no rápido. Ela tem que secar. Se não secar o verdor dela, ela não pode sair daqui. A semente depende disso. Uma semente que não é bem seca, ela não serve, não dura muito tempo. E Deus tem um povo que é eterno. Só que quando esse povo ouve a palavra, eles amadurecem, eles saem da casca, e aí tem um período daquele ainda verdor, precisa de um sol, precisa de aquecer, para secar o restinho da água, secar aquele restinho que está ali. E muitas vezes nós queremos estar com todo aquele verdor. Nós temos que estar só com a semente seca. Abraão era seco, não tinha mais nada, não tinha verdor. A Bíblia diz que ele estava morto, mortificado na carne. Abraão não tinha contato com Sara, diz irmão Branham. Ele estava sem contato com Sara, não tinha prazer. O irmão Branham diz que ele não tinha prazer carnal há muito tempo. Porque senão não é seco. Senão ainda havia algo do homem para poder trazer o filho. Senão
Abraão precisava se gabar de muita coisa, eu ainda tenho, eu ainda posso. Não, ele não tinha nada, seco. Olhou para Sara, que já não tinha nada desde moça, porque era estéril, seca também. Irmãos, isso daqui é apenas, para mim, Deus está posicionando cada um de nós. A gente precisa deste lugar de descanso, saber o que eu sou, saber para onde que eu vou, mas para onde eu vou, que jeito que eu tenho que estar para chegar lá. Porque senão eu não chego lá. Se eu quero ir para o céu, você encontra um monte de gente que quer ir para o céu, mas eles não querem seguir o que Deus diz, então não vai para o céu. Para ir para o céu tem que passar pelo caminho do céu, não pode tomar outro caminho e chegar ao céu, só um caminho. Eu sou o caminho, diz o Senhor Jesus, eu sou o caminho. Então, e Jesus é a palavra. E hoje você sabe o que Jesus, qual palavra Jesus é hoje? Porque as palavras que já passaram nas eras, porque Jesus foi a palavra daquele dia, agora Jesus é a palavra de hoje. Jesus é Malaquias 4 hoje, Jesus é Apocalipse 10, 7 hoje. Jesus é Ele, aquela palavra. Agora tem que manifestar em um homem mortal, tem que vir em alguém, até que ele entre, este Jesus Cristo entre em nós, viva em nós. Então a era pentecostal, a era do avião, tudo isso aí foi bom, cavalo e carroça foi muito bom. Hoje você tem talvez isso daqui eu vou guardar, relíquia, mas não adianta querer fazer viagem. Não, hoje eu vou para São Paulo, eu vou no cavalo e na carroça, não adianta mais. Luteranismo, eles têm que saber que eles não vão a lugar nenhum mais, não sai da beira de casa, agora só tem que ficar andando aí perto de casa, porque não passa disso. A era de Wesley, de automóvel. Esse se garba ainda de muita coisa, porque automóvel anda muito ainda, anda muito, mas só vê coisinha aqui de baixo, não passa daqui. O pentecostal é o mais avivado, porque o pentecostal subiu, os demais tudo ficou na terra, mas o pentecostal ele subiu e disse: eu e vocês aí, olha para cá, olha onde eu estou, vem com o seu cavalo e sua carroça aqui. Não tem jeito, vem com o seu carro, só se for dentro do seu avião, porque não tem jeito, tem que ficar aqui embaixo. O pentecostal está mais em cima. Então a era pentecostal, bom, eu vou ter que deixar tudo para vocês hoje, porque senão pensa que é minha mentalidade. Não, vocês já estudaram a mensagem, sabem muito bem, mas a gente esquece. Eu vou apenas relembrar vocês o que o irmão Brana tem dito. A era pentecostal é Laodiceia. Parágrafo 75, contagem regressiva. E agora, a era pentecostal, pelos últimos 50 anos, tem enviado um avivamento ao redor do mundo, com todas as espécies de tudo aquilo. E eles tiveram curas e enfermidades sendo curadas, aleijados curados, cegos tinham as suas vistas restauradas a eles. Pensa você que o mundo creu nisto? Não, senhor. Eles não creram em Wesley, eles não creram nos pentecostais, mas Deus tomou a Bíblia em suas pesquisas. Um homem que estava desejando fazer isto, tomou a Bíblia e provou com isto que ela estava correta. Amém. Agora nós temos que recordar aquilo, temos que crer nisto, vendo aquelas coisas que eram um tipo. Agora, já vivemos a era pentecostal. Já vivemos a era pentecostal. A era pentecostal, como eu tenho provado lá, vai para a era de Laodiceia. Parágrafo 75, contagem regressiva. Diz daí, já vivemos esta era. E nós temos que chegar no lugar certo agora. Qual era estamos nós? Você sabe que o mundo inteiro está em Laodiceia. O mundo inteiro, pentecostais, o mundo inteiro está em Laodiceia, só nós que não estamos. Mas o mundo inteiro está em Laodiceia. E é uma coisa passada, mas eles querem continuar com o maná de ontem. É passado, mas eles querem continuar com aquele maná. Já tem bicho nele, mas eles querem continuar com aquele maná. E Deus já trouxe um novo maná. Vamos aqui então, qual era estamos nós?
Irmão Branham diz assim: tudo o que acontecer na era da frente, em outras palavras, eu vou ler aqui, parágrafo 73, vai marcando para você conferir em casa. Parágrafo 73, contagem regressiva. Tudo o que acontecer na era da frente, o que vive na era anterior, nada sabe. Acontece na era da frente, o da era anterior não sabe. Aconteceu na era de Wesley, os luteranos não ficaram sabendo de nada, porque não creram. Aconteceu na era pentecostal, os wesleyanos não ficaram sabendo nada. Aconteceu conosco, acontece conosco, pentecostais não sabem nada. Não sabem nada. Eles não sabem nem o nome do Pai até hoje. Você espera que vai saber mais alguma coisa? Nem o nome do Pai. Então, parágrafo 73, contagem regressiva. No Pentecostes, tomados no ar, então foi restaurado de volta para a cura, o falar em línguas, a revelação e os dons do Espírito. Lutero não sabia nada a respeito disso. Lutero não sabia nada dos pentecostais, nem mesmo sabia Wesley. Eles nunca ensinaram isto. Eles não sabiam nada a respeito disto. Isto estava fora da era deles. Parágrafo 73. Quer dizer, a era pentecostal estava fora da era deles. E você espera que a nossa está dentro da era deles? É por isso que ele está à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Jesus Cristo do lado de fora. Ele tem uma palavra para a igreja noiva que luteranos, wesleyanos e pentecostais não sabem nada. É assim diz o Senhor. Eles não sabem nada do que nós estamos recebendo. Eles ficam abismados de ver nós atrás de um profeta. Eles dizem: vocês ficam atrás de um homem. Eles esqueceram que eles foram atrás de Lutero. Eles esqueceram que foram atrás de Wesley. E os pentecostais esqueceram que foram atrás de um estrábico que trouxe um avivamento pentecostal nos Estados Unidos. Todo mundo tem que andar atrás de alguém. Deus sempre usa alguém. Os demais foram reformadores, mas Deus prometeu nos dias da voz do sétimo anjo: eu não mandarei reformador, porque reforma não vai adiantar mais. Eu vou mandar agora um profeta, um revelador dos mistérios escondidos. É uma promessa em Apocalipse 10:7. Ele prometeu e nós já vivemos isso daqui. Nós estamos aqui com o avivamento que temos. A maioria das vezes nós não entendemos o nosso avivamento. Quando o irmão Branham diz: o avivamento passou, a América sofreu o seu último avivamento em 57. O irmão Branham foi claro, irmãos. Ele viveu dentro da América e dizendo: a América sofreu o seu avivamento, último avivamento em 57. O Brasil já foi avivado lá no princípio, quando o pastor Joaquim recebeu a revelação. Esse Brasil foi avivado. Nós recebemos o maior avivamento dentro do Brasil. A América recebeu em 57, nós recebemos em 71 a 73, foi quando eu me decidi. Quando eu ouvi esta mensagem e me decidi, ali eu recebi meu avivamento, e ele não morreu até hoje. Ele não morreu. Esse avivamento continua aqui ainda. Ele está aqui dentro porque é um avivamento da palavra. Ele não pode morrer. Todo avivamento que não é da palavra, ele morre. O crente morre. Mas aquele que tem o avivamento da palavra, ele sempre está firme. Nas horas mais difíceis, como Jó. Morre tudo, morre gado, morre família, acaba tudo. Eu sei que o meu Redentor vive. Aquilo estava dentro dele, revolvendo na cinza. Ele não era aquele homem derrotado porque perdeu fazenda, porque perdeu gado, perdeu camelo, perdeu filhos. Ele não era um homem derrotado. Eu sei que o meu Redentor vive. O diabo não sabia o que fazer com Jó. E Deus gosta, irmão Branham diz, Deus gosta de um homem deste, que o diabo desanima, luta contra ele, luta, e diz: é o diabo que diz, esse não tem jeito. É o diabo que vai falar. E não tem jeito mesmo, porque ele peleja
eu já tirei tudo dele, tirei saúde, tirou tudo, tirou o gado, tirou os filhos, tirou saúde. O que precisa mais? Falta uma coisa ainda. Precisa pôr uma mulher espizinhando ele ali. Por que não amaldiçoa teu Deus e morra? Aquele homem, ele sabia em quem ele cria. Ele sabia, ele estava seguro. E é isto que nós devemos estar, seguro. Agora, a palavra que faz eu ficar seguro não é a palavra pentecostal, porque aquela passou, é a da nossa era. Essa palavra aqui é que faz nós ficarmos mais seguros na presença de Deus. Aleluia. Agora, o profeta deu vários títulos para a era em que vivemos. Se você quiser marcar, eu não vou ler, mas ele deu vários títulos. A era do astronauta, essa é a nossa. Se nós fôssemos de Laodiceia, estivéssemos vivendo na era de Laodiceia, se nós estivéssemos vivendo na era de Laodiceia, nós estávamos andando de avião. Mas não é era de Laodiceia, não é era pentecostal. Guarde bem que a era de Laodiceia, pentecostais foi para a era de Laodiceia. Irmão Branco que disse, voaram bem, mas nunca tiveram a explosão que nós tivemos. Eles nunca tiveram. Aquilo ali vai só até ali. O astronauta, você pergunta, o que eu tenho que fazer? Você como astronauta sabia que você não tem que fazer nada? Na era pentecostal você ainda tinha que falar língua estranha, porque eles diziam que tinha que falar língua estranha. Você sabe que na nossa era você não tem que fazer nada? Irmão Branco de John Glenn entrou lá dentro, sentou, ficou quieto, só olhando para aquele visor. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tem que apertar algum botão? Não. Tem que fazer alguma coisa? É graça, gente. Aqui está a graça que Deus manifestou para Abraão. Aqui está a graça. Eu não tenho que fazer nada, você não tem que fazer nada. Isso não me leva também a relaxar a minha vida. Mas eu não tenho que fazer nada, eu tenho que crer. Eu tenho que crer. John Glenn creu e sentou lá dentro e pode tocar. Eu creio nessa ciência. E eu também sou astronauta. Você é astronauta na mensagem de William Branham. Você é astronauta, é a era do astronauta. Parágrafo 76, 77. Era do astronauta. Conhecido, você vê como que é conhecido? O que tem que fazer? Nada. Entra aí. Vamos embora, vamos. Eu te levo, eu te trago, faz tudo, essa mensagem faz tudo. Se você puder chegar, entrar nela, crer que Deus mandou um profeta, faça a sua decisão, seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, entre dentro desta nave, tremenda nave nesse dia, não tem que fazer nada dentro desta mensagem, simplesmente creio no que Deus mandou. John Glenn creu na ciência e eu creio no meu cientista. Eu creio naquilo que Deus mandou. Sempre um profeta foi o maior cientista do dia. Ele fez coisas loucas. Noé fez coisas loucas à vista do povo. Moisés atravessar o mar fez coisas loucas diante do povo. Mas aquilo era Deus, era um cientista de Deus. E quando Deus usa um cientista deste, não fique aí atrás de coisinhas, não. Você tem que tomar a mensagem desse cientista, crer nela, aplicar o sinal e vamos embora daqui. Vamos embora. Você não tem que preocupar com mais nada. Você anda de carro, fica olhando aí pela janelinha, põe o braço para fora. Anda de avião, você já tem que ficar quieto lá dentro. Tem que ficar quieto. E você vai agora entrar na nave, filho, não tem que se preocupar com mais nada. Não tem nada aberto lá, porque senão não tem nem jeito de subir. É a pessoa bem a ventarola que poderia dar lá. Não, tudo quietinho, estou guardado. O que eu tenho que fazer? Nada, senta, fica quietinho. Deus fala para mim, para você, fica quietinho, senta, eu te levo. Você é o astronauta, eu te levo. Aleluia. A era do olho, ele chamou essa era do olho, certo? Cristo é revelado em sua própria palavra, 152. Talvez eu já vou passando por muitos, né, irmão? Aí, a era do olho, que coisa tremenda.
Você sabe que os outros não puderam fazer nada. Por que nós enxergamos o que enxergamos, gente? Por que nós enxergamos isto? Como que pentecostais podiam enxergar? Não se enxerga com lábios. Pentecostais eram os lábios. Não podia enxergar e não enxerga até hoje. Nem o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quanto menos ainda vai enxergar um profeta na Bíblia. Eles não enxergam nem aquele que ele diz: Jesus é meu curador, Jesus é meu salvador. Você diz: então, irmão, vamos me batizar em nome dele. Diz: não, aí é Pai, Filho e Espírito Santo. Pô, mas o que é isso? Não enxergam, porque é lábios. Lábios só fala a língua. É lábios só, não pode enxergar. Mas na era do olho é diferente. É a era de Malaquias 4. É a era do olho. Aí vai enxergar. E você não enxerga só essas coisinhas também, não? Porque enxergar rudimento, os pentecostais não enxergam. Rudimentos. Paulo diz: nós temos que caminhar para a perfeição. Se ficar em rudimento a vida inteira, você não vai para frente. Se é aquele crente aniquilado, você não vai para frente. Você tem que caminhar à perfeição. E que coisa tremenda é quando pode caminhar para a perfeição. Porque Deus tem te dado olhos. Sabe por que nós enxergamos o que enxergamos? É porque nós temos olhos. Porque os pentecostais não enxergam? Só tem lábios. É só conversa. Mas nós, digo, a noiva do dia, ela tem olhos para ver um profeta na Bíblia. Ela tem olhos para ver o ministério de Deus na terra. Ela foi feita para isso. Então, não é um olho cego também, não. É olho que vê. É olho que vê. É um olho de um profeta. Se não tivéssemos isto, nós não teríamos enxergado nada e não estaríamos enxergando nada. Não podemos agora ficar vangloriando. Temos que cuidar dos olhos. Aí eu preciso pôr um óculos. Mas eu enxergo vocês todos. Mas para ler já preciso colocar um óculos. Você vê, é bom cuidar dos olhos. É bom cuidar. Você crê nessa mensagem, cuide dela. Limpe a cada dia mais. Assim, lá na sua casa, não deixe em qualquer lugar. É o olho de Deus hoje. Você pega uma mensagem dessa, se ela estiver empoeirada, isso é o olho de Deus, não deixa ela empoeirar, não, é o olho de Deus. Mesmo empoeirada, eu ainda enxergo, porque ela é a palavra, não é o pó que está por fora, não é apenas uma palavra, letra apenas, uma letra que mata, mas tem espírito que vivifica aqui. E eu vou avante, você sabe, está na mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra, 152, a era do olho. Agora, provando sua palavra, sabe que era? Irmão Branham que destacou isto, a era do Filho do Homem, da manifestação do Filho do Homem. E o que é isto? Tudo depois dos pentecostais, tudo depois de Laodiceia. Se ficar dentro de Laodiceia, ninguém vê essas coisas não. Se ficar dentro de Laodiceia, estamos como eleitos dentro da casca ainda. Tem que sair de lá, tem que deixar todo aquele tipo de movimento que eles têm e saber que o que temos é maior. Aquele peixinho, que diz o irmão Branham, aquele peixinho lá no fundo do mar, que ele não pode viver aqui na flor da água, porque ele tem lá no fundo do mar um fussilzinho que guia ele, fosforescente, guia ele lá no fundo do mar. Mas se você colocar ele aqui em cima, ele morre, porque o lugar dele é lá no fundo do mar, para poder encontrar seu alimento sem a visão. Aí o irmão Branham diz: se ele pudesse ser eu, seria mais fácil para encontrar a visão. Aqui você está fora da água, e você é o peixe que está fora da água, enxergando o alimento de Deus e comendo esse alimento no dia que você vive. Era do Filho do Homem. Eu vou dar apenas um parágrafo, a gente tem muitos, mas eu vou dar um aqui, porque eu tenho para nosso culto hoje. Provando sua palavra, 223. Note
também São João 14:12, ele disse: fareis as obras que eu faço. Todas estas outras escrituras, o que ele faz? Ele está aqui agora provando, entre aspas, não a era de Lutero, não a era de Wesley, não a era pentecostal, não a era batista, não era presbiteriana. Temos estudado isto mesmo e provamos pela história na Bíblia. Mas qual era? A era do Filho do Homem sendo revelado para trazer estas coisas, para cumprir a palavra, quando tudo deve se cumprir. Está vendo? Esta era da manifestação. Eu não vou ler, mas porque depois tem a outra mensagem que é Filho do Homem, né? Então vamos passar apenas por esses tópicos. A era da chamada, obra e fé expressada. A festa das trombetas. Primeiro, a festa das trombetas 196. A era da chamada. É a era que nós estamos vivendo. Eu apenas estou destacando aqui o que você já conhece. A era que estamos vivendo. Sabe por que me veio isto? É porque todos nós, ao olharmos na estatura de um varão perfeito, até se ela estivesse aqui, né? A estatura de um varão perfeito, nós sempre falamos: estamos ali em Laodiceia. Estamos ali em Laodiceia. Todos nós falamos isto. Estamos em Laodiceia. Então, se estamos em Laodiceia, nós não recebemos a mensagem ainda. Nós não recebemos a mensagem. Vocês vão ver o que o profeta diz. Vocês têm a mensagem em mão, nomes blasfemos. O que irmão Brana mostra o tempo que nós estamos vivendo. É exatamente isso daqui. A era do amor fraternal viveu os pentecostais. É a era laodiceana, aonde veio o mensageiro. E vamos ver o que o irmão Brana diz. Ele veio de lá também para poder tirar-nos de lá. Ele veio de lá para tirar-nos de lá. Ele esteve na igreja batista, mas quando quiseram fazer dele aquele tipo de laodiceano que não dá crédito à palavra e crê na igreja, ele diz: pastor Davi, eu não posso fazer isto, porque a palavra diz que a mulher não pode pregar. E o pastor queria que ele consagrasse mulher pregadora. Ele saiu de lá. Isto é mostrando, está saindo daquela Odisseia, da casca, ele está saindo de lá, para poder trazer essa mensagem para nós. Agora, eu quero ver a minha posição direitinho. Se a igreja não ver sua posição, ela não tem jeito de ir no rapto. Gente, a maioria das pessoas estão assim: olha, eu estou no degrau da paciência. Eu não sei para que paciência. Degrau de paciência? Isso não é o seu lugar, não. Não é sua era. Isso é você dizer que está lá atrás, no tempo de Lutero. Irmão Brana colocou tudo ali, gente. Colocou tanto as virtudes, como colocou eras e colocou os mensageiros. Então cada um teve a sua virtude no seu devido tempo. Cada um. Agora nós temos uma virtude superior, porque saímos de Laodiceia para receber esta mensagem: sai dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Sai dela, sai de Laodiceia, sai da grande prostituta e de suas filhas. Sai dela, povo meu. Nós saímos. Foi a decisão que eu fiz quando eu criei nesta mensagem em 1973. Eu disse: eu vou sair dela sim. Naquele tempo a voz que ressoava por todo o canto do Brasil, através do programa Fé para Vencer: sai dela, povo meu. Aquilo era tremendo. Aquilo enervava qualquer crente, qualquer laodiceano. E depois eu não saber a minha posição, o meu lugar. Quando eu já saí de lá, você já saiu de lá. O irmão Brana mostrou isso. Nós não estamos na era de Laodiceia. Nós estamos na era do astronauta, na era do olho, na era do Filho do Homem. Ainda tem mais aqui, mais 4 ainda. Mas é bom dar aqui uma mensagem, porque isso vai te ajudar. Vai te ajudar, porque não é coisa minha. Eu não sei nada. Aprendi tudo com o irmão Brana. Coisa boa ter um profeta. Coisa boa, tem um profeta. 196, a festa das trombetas. Eu leio sempre no meio do parágrafo, eu tenho tudo grifado aqui. E nós descemos através das eras dos mártires até a era dos reformadores. Você veio lá da era dos mártires, encontrou com os reformadores, Lutero, Wesley e outros.
a era dos reformadores, e agora na era da chamada. 3 sessões, o mesmo Espírito, como o Pai, Filho e Espírito Santo, o mesmo, vem, mas as 7 eras da igreja, sendo 7 sábados, exatamente 7 sábados da trombeta do jubileu pentecostal. Uma festa de jubileu pentecostal. E então do jubileu à expiação são 7 sábados. Enquanto isto foi o que Israel rejeitou, os judeus rejeitou a expiação, nós aceitamos. A expiação veio para nós. Por isso Israel não pôde ter a festa pentecostal. Você viu que foram os discípulos que tiveram? Mas aquela festa pentecostal que veio naqueles dias era para os gentios. Começou em Israel por causa daqueles judeus eleitos, mas era o Pentecoste dos gentios. Você vai ver exatamente dali. Por quê? Porque o Senhor Jesus, enquanto ele estava no ministério dele, vocês não vão a aldeias dos samaritanos, aos gentios, mas somente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele ressuscitou, ele disse: ide por todo mundo. Vocês não vão ficar agora também só aqui não. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E este Pentecoste cumpriu exatamente com aqueles irmãos, aquela festa pentecostal que todo judeu precisava viver. Só viveram aqueles que creram no Messias, no Senhor Jesus Cristo, naquele dia. E nós estamos agora participando do nosso jubileu. O nosso jubileu, nós estamos agora, nós saímos da escravatura, nós fomos libertos. Houve um ano jubileu para mim e para você. E esse ano jubileu é exatamente quando a mensagem chegou para nos tirar das denominações. Trouxe alegria, trouxe júbilo, trouxe essa festa no nosso coração. Você não é uma pessoa derrotada. Eu falo que creio num profeta e tenho a maior segurança. Carregar essas mensagens, carregar essa Bíblia hoje vale a pena. Não é apenas ter Bíblia debaixo do braço e não saber nem o nome de Deus. Não, mas é carregar esta Bíblia e saber que Deus mandou um profeta para revelar não só esta parte simples do batismo, que para os pentecostais eles já não alcançam, mas Deus mandou esta mensagem porque ela vinha revelando todo o segredo, desde o Gênesis até o Apocalipse, todo o segredo, tudo aquilo que os homens nunca ficaram sabendo. Deus diz: eu mando o 7º anjo e ele revela todas as coisas. Ele vai revelar, ele tem um ministério, ele tem a comissão para revelar o mistério. E o mistério é Cristo, e Cristo é a palavra. Quando revela o mistério que é Cristo, a palavra está revelada. Então ele revelou os 7 selos. Isto abriu para nós 7 selos, 7 vozes, 7 trovões. Abriu para nós podermos ver a hora que nós estamos vivendo. O jubileu que nós temos, os outros não fazem festa, só nós que fazemos. Porque o jubileu é nosso. O jubileu não é para eles, o jubileu é para quem saiu. Se a pessoa não quer sair, fica aí então presa, fica amarrada, fica com o seu amo, fica por lá, ou com o seu senhor, fica por lá. Mas se você pode ouvir a voz de Deus, sai. É tempo de um jubileu, de uma libertação, tempo de decisão. É tempo. Por que ficarmos pensando que somos tão derrotados? Temos tudo na mão, tudo na vida. Eu sempre tenho dito: olha, ninguém tem o que nós temos. Podemos andar de cabeça erguida, não exaltados, mas daquilo que nós cremos, segurança. Vem luta, vem problema, vem morte, ali está o revelado, firme, firme, ele está firme. Era da chamada. Eu vou deixar esse outro para o final. Obra fé expressada. A era efesiana, vocês conhecem, a era efesiana é a restauração, a visão da árvore noiva. Na página 5, o irmão Branham mostra que essa é a era que tinha que vir. A era efesiana, a era que estamos vivendo. Então são títulos que o irmão Branham deu para esta era que nós vivemos. A era pentecostal teve o nome pentecostal, e a nossa?
A nossa era tem tanta coisa nessa era, que eu apenas marquei umas aqui, mas tem tanta coisa que são títulos da era que nós estamos vivendo. Era da chamada, né? E agora a era efesiana. Irmão Brana diz aqui, porém, encontramos que Lutero não pôde chegar a isso, tampouco Wesley. Eles tiveram a verdade do Evangelho, porém agora nos últimos dias nos tem dado a entender que saberíamos o que era, porque viria uma era efesiana sobre isso. Estamos aqui, os efésios estão aqui, e é a coisa que põe o poente entre a denominação e a terra de glória. Estamos agora nos Efésios, saindo de ou de e entrando a. É outra era dos Efésios. Aqui nós estamos vivendo. Glória a Deus. Bom, eu creio que já adiantei bastante. Quando manifestaria o ministério do Filho do Homem? Hoje tem se cumprido esta escritura. Mensagem de Goiânia, essa amarela, 108. Quando manifestaria o ministério do Filho do Homem? Agora Jesus disse que ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. Se não, 108, hoje tem se cumprido essa escritura. Se não terminou a era de Laodiceia, então, cadê o Filho do Homem? Não tem Filho do Homem também? Ao finalizar-se esta era da igreja na qual estamos vivendo, então o Filho do Homem se manifestaria de novo da mesma maneira como foi nos dias de Sodoma. Agora note bem a maneira como disse Lucas 17, e como foi nos dias de Noé: estavam comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento e divórcio. Então, em segundo e último lugar, falou do Filho do Homem em Sodoma, porque no princípio estava lidando com os judeus, Noé. Porém Sodoma era com os gentios que ele estava lidando. Nos dias de Noé os destruiu com juízo de água, porém Sodoma com os gentios os queimou. Isso é correto. O mundo gentil se queimou nessa ocasião, e assim também será quando o Filho do Homem se manifestar. Já não será por água, mas por fogo. Jesus, quando leu de Sodoma, leu do mesmo Gênesis de onde nós também lemos. Amém. Vamos lembrar de que a mensagem do profeta: não acrescentar o que ele disse, não tirem do que ele disse, diga só o que ele disse, porque o que ele disse é verdade. Fazendo uma obra para Deus, fazendo uma obra para Deus. Creio que mais este parágrafo para nós. Parágrafo 50. Fazendo uma obra para... Meu Deus do céu, esse daqui eu não marquei. 188. Assim digo eu no nome de Jesus Cristo: não aumente uma coisa, nem ponha suas próprias ideias nisto. Diga somente o que está dito nestas fitas. Faça somente segundo o que o Senhor Deus tem mandado fazer. Não aumente isto. Eu tenho mais aqui uns parágrafos. Vou logo. Já está dando uma hora e eu ainda não terminei, hein? Tenham paciência comigo mais um pouquinho. Está meio frio aí, mas eu já estou quente, certo? Então receba aí algum calor do Espírito da era que você vive. Que se você viver na era de Laodiceia, você já, além de não saber nada, não tem o calor da palavra. Você tem que viver na era da mensagem do Elias. Esta é a era clara que nós estamos vivendo. Perguntas e respostas 4:92. Aí, meu irmão, muito bem. Essa é a razão pela qual
Todos estes grandes mistérios não podiam ser dados a Lutero, não podiam ser dados a Wesley, não podiam ser dados à era que acaba de nos passar por alto, a era pentecostal. Por quê? Não era tempo. Foram gerados. Agora a pessoa de Cristo, Ele mesmo, o Filho do homem, Cristo, o Filho do homem, manifestando-se em carne humana. Que o Filho do homem é Jesus Cristo, mas tem que estar num homem, numa carne humana. Não poderia haver vindo até agora. Glória a Deus. A noiva está fora de Laodiceia. Ouvi, agora vejo 106 e 187. Glória a Deus. 106 e 187. Ouvi, mas agora vejo. A noiva está fora. Você diz, pastor, mas eu já sei disso. Muito bem, eu estou só te relembrando para você se posicionar certo. Se a noiva está fora de Laodiceia, ela não está no amor fraternal. Eu queria que você procurasse na estatura o seu lugar. O seu lugar, o lugar que o profeta colocou a igreja. Procura ali o lugar que ele colocou a igreja. Vou deixar na sua mente. Lembra da estatura, procura o seu lugar lá, para ver em qual lugar daquele que ele vai te arrebatar. 106, ouvi, mas agora vejo. Agora, estas coisas que foram escondidas através de todas as eras da igreja, estão agora sendo reveladas, conhecidas. Agora, nós poderíamos dizer isto, e se Deus não sustentasse isso? Isso seria errado. Estão vendo? Deus não necessita de ninguém para interpretar sua palavra. Ele é seu próprio intérprete. Ele disse, uma virgem conceberá, e ela concebeu. Ele disse, haja luz, e houve. E não estamos vivendo na era de Lutero, na era de Wesley ou na era pentecostal. A era pentecostal era apenas uma restauração dos dons, voltando para a igreja, mas estamos vivendo no tempo do entardecer. Estamos vivendo no tempo da chamada da noiva. Se você, ao ouvir esta fita, pertence à noiva, essa mensagem está te chamando. De todos os ramos denominacionais, esta palavra está chamando dos luteranos, wesleyanos e pentecostais. Saiam, porque esta daqui é a era da chamada. Você viveu nessas outras eras, sentiu muito bem, mas você ainda tem idade suficiente para viver na nossa era? Saia das outras, entra na nossa era. Entra na era do profeta. Entra nessa era. A era da chamada da noiva. 187. Agora, ouvi, mas agora vejo. Agora está começando a separar-se. O trigo está começando a aparecer. Se ele ficar dentro da casca, ele não aparece. Ele tem que sair da casca e o trigo está começando a aparecer. Esta não é uma era pentecostal. Esta é a era do dia tardio. É outra parte que pode dizer que era que estão vivendo, a era do dia tardio. Eles vêm e perguntam, vocês é dos pentecostais? Não. Nós somos da era da luz do entardecer. O que é isso? Eles não sabem, porque eles estão vivendo na escuridão das eras anteriores, que nem era dia nem noite. Zacarias 14:6, não era dia nem noite, mas o 7 diz, no entardecer haverá luz. Mas eles estão vivendo nas outras eras. É por isso que eles não sabem nada da luz do entardecer. Isso iria muito longe ainda para falar sobre luz do entardecer, que o irmão Brana fala aqui, mas eu não tenho tempo. Vamos remir o tempo agora. Esta não é uma era pentecostal, esta é a era do dia tardio, esta é a era da noiva, esta é a luz do entardecer. É quando Malaquias 4 deve ser cumprido para seguir o padrão de Deus. Isto é Lucas 17:30, que é os dias do Filho do Homem, para ser cumprido. Este é o livro de Jeremias e todo o restante deles, que Joel falou deste dia. Este é aquele dia. Que dia? Da restauração de todas as coisas, que Joel falou.
que São Pedro relatou sobre isso em Atos capítulo 3, verso 19 a 21. Os céus tinham que conter até o tempo da restauração de tudo, e é por isso que os céus está aí, porque tem essa mensagem restaurando tudo. Mas depois ele vai ter que enrolar, ele vai ter que pegar fogo, céus e terra. Mas ele não pode pegar fogo enquanto este grupinho do último dia, esta noiva eleita, essa noiva chamada, não entrar, não sair da casca, secar o verdor e subir no arrebatamento. Aleluia. Estamos aguardando este momento, esta hora. Esta é a era do dia tardio, esta é a era da noiva. O tempo de colheita, 134. Estamos terminando. A era passou. Olha o que o irmão Brana disse, tempo de colheita, 134. E se nós tivéssemos vindo tentando trazer a mensagem metodista, a mensagem batista ou a mensagem pentecostal, isto não teria dado certo. Eles foram ótimos. Provarei isso em um minuto através da palavra. Eles estavam certos em sua era. Aquela era passou. Lutero, Wesley, Pentecoste, aquela era passou. Nós temos que descobrir o que as Escrituras dizem para hoje, este dia, e nisto que o homem tem que viver para a sua era. É o que Deus está fazendo hoje, não o que Deus fez lá atrás. E o crente tem que descobrir o que Deus está fazendo hoje, o que Ele tem feito hoje. Ele já fez isso. O que está faltando é eu ver e me alegrar. Mas ninguém mais quer alegrar. Vamos alegrar nós mesmos. Vamos rejubilar nós. A mensagem veio para nós. Nós somos a noiva desse último dia. Nós somos o povo do tempo tardio, da luz do entardecer. Onde você está vivendo? Qual desses lugares você está vivendo? O sinal. É capaz que vai sobrar mensagem. Eu falei, vai sobrar mensagem. O sinal. Que dia que nós estamos vivendo? Glória a Deus. 89. O sinal. Irmãos, nós pregamos a vida inteira. Nós os crentes, nós não podemos ficar assim: ô irmão, eu não tenho temperança, irmão, eu não tenho paciência, eu não tenho tempo de esclarecer tudo isso que o irmão Brano esclareceu ali. Isso daí não é seu. Isso não é seu, isso é dele. Não é meu. Não é fé minha, não é virtude minha, não é ciência minha, não é temperança minha, não é paciência minha, não é piedade minha, não é temor de Deus meu. Não. Tudo está escrito na Escritura. É dele. Tudo de Jesus Cristo. Eu fico pensando que eu estou ali na paciência porque eu não tenho paciência com a minha mulher, com o meu marido ou com meus filhos. Fez uma arte, eu não tenho paciência. Senhor, dá paciência para me subir. Você pode ter paciência com seu filho e não subir no rapto. Você tem que ter paciência com Deus. Aquilo é a paciência de Jesus Cristo. Quando o irmão Brana chegou na paciência, ele mostrou isso. Não é paciência um com o outro, é paciência com Deus. Ele diz: Noé teve paciência com Deus e esperou 120 anos. Não é paciência, mas a paciência de Deus vem na minha paciência e me controla. Se eu não tenho paciência, a de Deus me dá. Você entende? Ele me dá mesmo no natural. Irmão Brana mostra isso. As duas fé, as duas paciências, 2 de cada um da estatura perfeita. Um é meu, outro é dele. Uma virtude é minha, outra é dele. Uma é um dote natural. Tem gente que é mansa, é humilde, é calma já de nascimento, mas não vai no arrebatamento por isso, gente. Não vai. O outro é explosivo, nervoso, tem que pedir misericórdia a Deus toda hora. O Senhor me controla, eu não quero ser assim. Romanos 7 está em mim sempre. Eu não quero, mas eu faço. Tem misericórdia. E você tem paciência com Deus e o outro não tem. Dá-me esta fé de Jesus Cristo. Eu faço uma decisão, chamo vocês.
porque é tempo de decisão. Decida-te a chegar no lugar que o irmão Brana diz que nós estamos. Não dei conta, irmão, e por tudo dentro de uma hora. 89 o sinal. Agora esta coisa está sobre você. Sabe o que aconteceu? O diabo fez de tudo para que irmão Brana não pregasse esta mensagem. Ele ficou lá no mato, ele ficou lá 2 dias e não deu um disparo. Não deu um disparo. Porque Deus veio e falou para ele assim: ó, ponha isto sobre eles. Ponha isto sobre eles. Agora esta coisa está sobre você, que é o sinal. E ele não reconhecerá nada menos que o pacto do Espírito Santo. E você nem pode receber este pacto sem que seja salvo, santificado e logo batizado no corpo. Pode ser que você tenha uma imitação e possa se sentir bem e até falar em línguas e saltar e bailar no Espírito. Porém isso não tem nada a ver com o assunto. Escute isto no nome do Senhor. Deus não reconhecerá estas coisas. Porque mesmo os pagãos e as bruxas fazem isto. Você diz: porém eu sou instruído, eu faço isto e aquilo. A Deus não importa quão instruído seja você, o diabo também é instruído. Deus reconhece unicamente o sinal. Essa é a mensagem da hora. Essa é a mensagem deste dia. É a mensagem deste tempo. No nome de Jesus Cristo, receba-o. A mensagem de hoje é amor fraternal? Não, Espírito Santo. O Espírito Santo não está à toa na estatura, gente. É a mensagem da hora. E o Espírito Santo não está colocado no lugar errado, não. O Espírito Santo não está no alicerce. Alicerce é novo nascimento e fé, diz o profeta. Então, agora é a estatura. Eu já devo, a estatura 248, falando sobre a estatura. 248, ele diz assim: agora esta é a casa na qual Deus mora. Tudo que vocês conhecem, eu só estou aqui para relembrar vocês. Esta é a casa na qual Deus mora. Deus não mora se você estiver apenas no amor fraternal. Ele não mora. A casa está pronta. Você saiu, aceitou a mensagem do profeta. O Espírito Santo é que te sela, porque o próprio profeta diz que o Espírito Santo desce, ele está por cima, soldando todas estas virtudes uma na outra. Aí o vagão está firme. Pode sofrer o abalo para lá e para cá, a mercadoria não cai. Aí não cai. Mas o que é? O Espírito Santo por cima selando. Eu não vou no rapto. É pesado, mas irmãos, é isso aqui. Eu não vou no rapto sem Ele, sem o Espírito Santo. Você também não vai. Só por sentimento. Eu já senti, graças a Deus. Nem, olha, não está marcado aqui agora. Nem por dizer eu creio, diz o profeta. Ele diz: você tem que viver isso. A mensagem, o sinal. E Deus não reconhece outra coisa. Quando o sinal desce a nós, toda coisa do mundo termina, tudo que é do mundo acaba. Gente, a bagatela do mundo, a gente começa a ter uma novelinha, um filminho, isso e aquilo, não mexer com você. A gente começa a ter essa coisa. Gente, o sinal acaba com isso. O Espírito Santo joga fora toda essa bagatela de enfeite exterior. Diz São Pedro que o exterior dela não seja o exterior, o enfeite dela não seja o exterior. Porque Deus não enfeita a sua igreja exteriormente, é interiormente. E o seu exterior manifesta o que está dentro. Se o Espírito Santo está lá dentro,
O exterior está de acordo com a palavra. Está de acordo com a palavra. O marido não precisa falar muito, o pastor não precisa falar muito, porque você recebeu o Espírito Santo. Que descanso para o pastor, que pastor descansado, que igreja descansada, quando todos recebem o Espírito Santo. Descansa, gente. O Espírito Santo é descanso. Enquanto não recebe o Espírito Santo, está cansado, faz isso, faz aquilo. Eu quero aparecer nisso, aparecer naquilo, preocupado com muita coisinha. E para o próprio corpo, eu tenho que enfeitar bastante esse corpo aqui. Pede o Espírito Santo. Que coisa boa. O profeta diz assim: aplique um pouquinho de São João 3,16. No lugar do rouge, do batom, de qualquer outra coisa, do esmalte, aplica um pouquinho de São João 3,16, de São Tiago 5. Você aplica um pouquinho, vai dar certo. Vai dar certo. Aplica 1 Pedro 3, vai dar certo. Aplique, vai terminar essa ilusão que nós temos com o mundo, essa coisa que depois de muitos anos que nós aceitamos a mensagem, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ficar que nem os pentecostais mesmo, vamos voltar para a casca e não cabe nós mais lá. Acostuma com a mensagem, e aí começa a praticar as velhas coisas de onde você saiu, deixou de fazer aquelas coisas por causa da mensagem, agora acostumou com a mensagem, volta a fazer aquelas coisas que não fazia. No período que você viveu bem com Deus, você vai perceber que esta é a apostasia. Apostasia não é somente o povo lá fora no mundo, não. Nós temos que tomar cuidado dentro da mensagem, não é só no mundo, não é só nas denominações. Estão todos apóstatas. O mais alto grau que são os pentecostais são apóstatas hoje. As mulheres já fazem de tudo, apostataram. As igrejas melhores hoje são apóstatas. Estão fazendo tudo o que antes elas diziam é pecado. Estão fazendo tudo. Agora, esse é o preparo. Se eu quero ir no arrebatamento, o dia que eu vivo, o profeta diz: essa é a mensagem da hora, que é o sinal, que é o Espírito Santo. A mensagem desse dia é a mensagem desse tempo. Ele ainda diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, receba-o. Amém. Deixa eu ver se eu termino aqui. Me dá o resto aí, né, meus irmãos? Você tem muito aqui na mão ainda, irmão? Mas aqui agora, neste finalzinho, para nós encerrar. Muito obrigado, pastor Valdemar, porque isto é tremendo para todos nós. Graças a Deus. Obra-prima 161. É porque eu tinha pulado essa daqui. Obra-prima 161. A noiva está fora da era da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada. Ela foi criada, mas ela saiu de lá. Estava dentro da casca, mas saiu de lá. A palavra, a semente estava dentro de Maria, mas ela saiu de lá. A Maria depois ficou procurando a palavra, tinha perdido a palavra. A Maria perdeu a palavra. Pentecostais perderam a palavra. A palavra saiu de lá. Irmãos, isso daqui é tremendo. 161, a obra-prima, a palavra vivendo e em ação. A Bíblia noiva, não alguma noiva feita pelo homem, a noiva Bíblia, ferida e aflita de Deus. Nenhuma beleza para que pudéssemos desejá-la, ferida e aflita de Deus. Isto é correto. Ela está sozinha. Ela é ferida por todas as denominações, de acordo com Apocalipse 3. Ela é ferida e está fora da era da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada. Ela está fora da era da igreja de Laodiceia, na qual ela foi criada. A minha posição, eu para mim, dentro do que está aqui na mensagem, a minha posição, a sua posição é exatamente esta aqui. O Espírito Santo saiu fora de Laodiceia. Dentro da Laodiceia não recebe o Espírito Santo. Pentecostais receberam dons. Eles pensaram que foi o Espírito Santo, mas foi dons apenas que eles receberam. O Espírito Santo é a mensagem do dia. Fiquemos de pé.
Obrigado, Senhor. Eu vou fazer uma oração com 2 parágrafos de oração do profeta, obra é fé expressada 313 e 315. Deus, a igreja pentecostal desse dia, a restauração dos dons, faça, Senhor, com que esses homens, talvez alguns estejam presentes aqui, outros ouvirão as fitas ao redor do mundo, faça com que eles compreendam que este é o chamado à noiva e não uma mensagem pentecostal. A mensagem pentecostal foi para restaurar os dons à igreja, porém este é o chamado fora da noiva, é outra mensagem que viria justamente antes que Sodoma fosse ser queimada. Permita que eles entendam, querido Deus, fé, eu creio em Ti, porque foi revelado por Teu Espírito através da palavra de Deus e tem sido manifestada e feita manifesta ao mundo inteiro. Certamente, Senhor, na minoria, Teus grupos sempre são dessa maneira, minoria, porém Tu disseste, não temais, ó pequeno rebanho, porque aprove ao Pai dar-vos o reino. E agora, Senhor, permita que o Espírito Santo que esteve no reino pentecostal, o reino que esteve em Martim Lutero e em João Wesley, e assim até John Smith, Alexandre Campbell, e através das eras, ele é um dissolvente, ele dissolveu os pensamentos. As pessoas nos dias de Lutero, aquele homem, o justo viverá por fé. O metodista, ele dissolveu todas as dúvidas e disse que eles deviam ser santificados. E nos dias dos pentecostais, eles falam em línguas da manifestação do Espírito por cura divina e assim sucessivamente. Dissolveu toda a dúvida no coração pentecostal. Porém, ó Deus, eles se denominacionalizaram, eles regressaram para tomar ideias humanas. Portanto, agora, quando a noiva está sendo chamada, como Tu prometeste, aqui na Escritura, lendo ante o mundo, noite após noite, observamos com nossos olhos, Deus, que dissolva todas as dúvidas no coração do povo, faça com que voltem rapidamente ao Filho acessível, para serem amadurecidos e colocados no celeiro, e não serem deixados no talo para serem queimados, mas que venham ao celeiro nesta noite, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado por sua atenção. Deixe que Deus trate com o seu coração. Amém. Deus os abençoe.